iniciativa pública, né? E isso, a partir de 1990, esse programa foi suspenso, né? Até hoje a gente não sabe quais são os reais motivos daquilo. O estádio foi abandonado, em termos de manutenção, e logo depois, em 94, né, ele foi privatizado, né? Ele foi cedido ao município, foi retomado depois, 2 anos depois, em 96, e em 97 o governo cedeu a uma empresa, sem licitação, e é por isso que o Ministério Público está argumentando contra esse processo de cessão sem licitação. Agora, é uma área que é essencial para o remo, né, para o remo olímpico, né, até pela localização dele, né? Porque fica num local onde as pessoas praticam o remo, todos os clubes utilizam até aquele espaço para fazer os seus treinamentos, né? Isso, os clubes utilizam uma parte do estádio de remo, né? A outra está sendo ocupada, né, por esse empreendimento, um empreendimento comercial, né? Na época do PAN, né, com as reformas, toda a comunidade do remo esperava que haveria algum legado, né, que não houve. Quer dizer, o remo teve legado zero no PAN, né, seja na questão dos catamarãs, que foram abandonados na Ilha do Fundão, seja na raia, seja na própria instalação do estádio de remo, que hoje é um shopping center, né, quer dizer, uma área que estar afetada em lei para o esporte, né, mudar a destinação para o empreendimento comercial contra a lei de tombamento da lagoa, porque a lei de tombamento da lagoa de 1990, ela é clara, ela diz que só podem existir atividades de suporte, né, à vocação do bem tombado, que é o espelho d'água, que é o lazer contemplativo, esportivo da população, né, e não um shopping. Mas essa questão do tombamento, a Câmara Municipal tombou o estádio também, né? Houve um projeto de lei que foi aprovado, sancionado, para tombar o espaço do estádio de remo, ou não foi assim? A Câmara realmente, um belíssimo projeto de 2005, né, mas que depois ele foi tornado nulo, foi extinto, né, o antigo prefeito César Maia arguiu a inconstitucionalidade e foi julgada extinta essa lei de tombamento do estádio, né. Então hoje ele não tem a proteção, era uma arquitetura modernista, né, belíssima, de funcionalidade esportiva muito boa. Basta mencionar que em 1976 foi realizada a Copa Latina de Remo no estádio de remo, e nós recebemos a visita do secretário-geral da FISA. A FISA é a nossa entidade máxima do esporte, né? Federação Internacional da Sociedade de Remo, em francês, e ele, na época, elogiou o estádio de remo como um dos melhores que ele já viu no mundo. Então, as regras do remo não mudaram nesses 30 anos. É sempre a mesma coisa, são uma raia de 2.000 metros da saída e quem chega primeiro. A regra não mudou. Só que, né, durante a época do PAN, condenaram, né, uma das arquibancadas, alegando que por uma exigência da UDEPA, da Organização Pan-Americana, não atenderia. Isso foi motivo para implodir uma arquibancada do estádio remo contra a liminar judicial. Quer dizer, mesmo indo um oficial de justiça ali para impedir a implosão daquela obra, mesmo assim implodiram, né, e construíram no mesmo local mesmo outra arquibancada com uma volumetria adequada aos cinemas, né. Hoje, se você vai lá, você vai ver que ele tem uma volumetria que permitiu a instalação de cinemas embaixo. Então, já foi preparado pensando nessa instalação. Isso, quer dizer, uma obra do dinheiro público, aquilo era dinheiro nosso, né, dinheiro público, que serviu para isso, né. Então, e o remo sempre, o esporte sempre perdendo, né. Nós, quando voltamos do Pan-Americano, simplesmente um tanque de treinamento foi soterrado e virou estacionamento, porque aquela área tem um problema de estacionamento e cada centímetro quadrado é importante. Então soterraram, né, terminaram com um tanque de treinamento de 4 posições, que até hoje, né, a federação está buscando na justiça a recuperação dessa área, desse espaço. Então a prejuízo, a perda para o remo é evidente. Deputado, o Zelensky falou aqui sobre até as decisões judiciais, né, tentando impedir essas obras, tentando manter a finalidade do estádio e que não estão sendo respeitadas, a gente não sabe bem porquê. Como tentar fazer valer essas decisões ou manter essa finalidade para que não se destine o estádio de remo para um fim que não é o fim original dele? Olha, primeiro eu quero agradecer o Zelensky ter aceito o convite. Ele me chamou a atenção. Quem mora e passa ali perto da lagoa
o Zelensky é uma figura conhecida ali, né? Porque insistentemente, de forma impressionante, é um exemplo de cidadão e de cidadania, que eu quero falar isso publicamente aqui, viu, Zelensky? Ele sempre para o carro dele, bota o som, faz muitas vezes sozinho, mas não precisa de mais alguém para ser cidadão e para exercer um direito que ele entende como dele, faz a denúncia. A denúncia que ele traz aqui é corretíssima, é um absurdo o que está acontecendo hoje com o estado de Remo da Lagoa. Isso tem que ser discutido pelo poder público, isso não pode ser um questionamento de um cidadão apenas na rua e muitas vezes taxado como aquele doido lá, que não tem doido, enlouquecido, é o poder público que faz o que faz com o estado de Remo da Lagoa. O estado de Remo da Lagoa é uma referência, inclusive uma referência territorial, além da arquitetônica, todo mundo falava. Não, a gente se encontra perto do estádio Remo da Lagoa, enfim, é uma referência. Ninguém consegue imaginar. A Lagoa Rodrigo de Freitas tem uma importância para a cidade do Rio enorme, né? O seu significado, o seu simbolismo. Ninguém consegue imaginar a Lagoa sem a prática do remo. Vem a Olimpíada aí. Alguém consegue imaginar que a competição do remo, que é uma competição olímpica de grande tradição, não vai acontecer na Lagoa? Porque a Lagoa é muito valorizada em termos especulativos, em termos imobiliários, então é melhor jogar para a Barra e utilizar aquele espaço para se ganhar dinheiro com grandes empresas, fazendo negócios muitas vezes ilícitos. Esse é o debate que a gente está fazendo. Não é um debate saudosista do remo, não, esse é um debate sobre a cidade do Rio de Janeiro. Isso vai sendo construído como se fosse inevitável e você vai descaracterizando uma cidade e você vai perdendo espaços que são fundamentais para a vida cidadã e para a vida pública do carioca. É inadmissível você pensar, olha, e aí é a velha regra, né? O espaço é valorizado, você não tem valorizado em termos imobiliários, o Estado perde, quem ganha é uma empresa privada, que mal se sabe de quem é, não tem transparência, não tem licitação, transformam um fim público, violam as leis que existem. Então o estádio Remo da Lagoa hoje sobrevive com enorme dificuldade, mas lá tem cinema, tem shopping, tem investimentos. Porque é isso, é o Estado favorecendo a lógica de uma empresa privada e o próprio Estado operando uma ilegalidade e algo que fere o interesse da população. Então essa denúncia sobre o Estado de Remo, que nós já fizemos em relação a outras circunstâncias, é o debate que a gente está fazendo sobre o metrô, é o debate que a gente está fazendo em relação ao campo de golfe, né? Então uma série de exemplos onde o Estado age para garantir o interesse privado contra o interesse público. Esse é um exemplo no estado de Remo da Lagoa, para mim, o mais contundente. Foi o Zelensky que me chamou a atenção disso, a gente se aproximou e está trazendo aqui para a TV Alerj para permitir que esse debate seja público. O shopping já se instalou, o cinema já se instalou, então já houve essa modificação primeira do espaço, né? Não, a arquibancada foi destruída, foi tombada no sentido de ir abaixo, né? Diante de uma decisão judicial que impedia, diante de um oficial de justiça, um oficial de justiça presente, mas não interessa, é a força da grana, né? Que destrói coisas belas, está erguendo poucas, né? E se destrói na frente, se descumpre a lei, né? E se constrói a lei, se faz uma outra projetando já para poder abrigar uma sala de cinema e um shopping. Quer dizer, todo o objetivo com aquele espaço não é mais o remo, não é a atividade fim daquele espaço. Está completamente deturpado por um interesse econômico numa área das mais valorizadas do Rio de Janeiro. Essa disputa judicial, Zelensky, ainda está tramitando, né? Como é que está essa situação hoje? Em que instância isso está sendo discutido? O que falta para haver uma decisão definitiva a respeito dessa destinação? Isso, existe uma ação civil pública, né, que foi iniciada aqui no Rio de Janeiro, no Ministério Público da Cidadania, né, promotor Eduardo Carvalho, e essa ação civil progrediu, né? Nós ganhamos em segunda instância, inclusive, né? Mas depois houve uma reversão da decisão, o Ministério Público apelou ao STJ, né? E essa ação chegou no STJ agora em novembro, o ministro Mauro Campos é o relator do processo, né? E a gente está aguardando, então, um julgamento, né? Torcendo para que seja um julgamento favorável à população e ao esporte, né? Qual é a posição do Estado em relação a esses problemas, ao que os atletas estão questionando? Qual é a resposta que se dá sobre a destinação desse espaço? O que é dito é que vocês realmente vão ter que sair de lá, ou que o espaço vai poder continuar sendo utilizado pelos atletas? Como é que está essa
resposta do Estado? Bom, eu fui presidente da Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro, uns 3 anos atrás, e a postura do Estado naquela época era que não discutia nada enquanto esse assunto não fosse resolvido na Justiça, né? Então isso é uma situação que nos prejudica bastante, né? A permanência, essa imobilidade, né? de não retomar a posse do estádio, né? Então, na verdade, existe esse bloqueio aí. Não faz o Estado podia resolver isso no sentido de chamar a responsabilidade, porque o espaço originalmente era da Suderj, não é isso? Foi cedido ao município e depois é que houve esse processo... Depois o Estado retomou em 1996 e em 97, então, ele cedeu para uma empresa privada sem licitação. Então, desde há 15 anos, né, o Estado está sendo privatizado. Nesse momento, só para quem está nos assistindo nos entender, nesse momento que o Estado, sem licitação, permite que uma empresa entre ali, ela não entra pelo propósito do remo. Não. Ela entra com outro propósito, que é de shopping, cinema, quer dizer, e desvirtua completamente o espaço do Estádio de Remo da Lagoa. É disso que a gente está falando. E o próprio Estádio de Remo da Lagoa começa a ter muita dificuldade de sobreviver na prática do remo, porque os seus espaços são cortados. É isso. É isso. São reduzidos, né? Hoje existe uma necessidade do remo se expandir naquele local, né? Não há espaço, por exemplo, eu treino ali diariamente, né? E vejo as atletas da seleção brasileira de remo executando testes de remo ergômetro, que são aparelhos no seco, né? Ao sol, na frente dos boxes, ao sol, porque não existe uma área refrigerada como se espera que tenha para fazer esse tipo de exercício em terra, né? No remo ergômetro você faz uma sala refrigerada e não ali, aquela fileira, um sol ali de 11 horas, né? 10, 11 horas. Então, porque não tem espaço, não existe espaço para o remo no estádio de remo. E você está falando da seleção brasileira, que treina às vésperas de uma Olimpíada. Isso. Não é isso? A seleção brasileira de remo não tem condições de fazer treinamento adequado no estádio de Remo da Lagoa às vésperas de uma Olimpíada. Esse é o espírito olímpico, né? A gente vai voltar no próximo bloco falando sobre esse prejuízo para os atletas, até da seleção, no próximo bloco. A gente volta já, só um minutinho. O Alerj Debate está de volta falando sobre o estádio de Remo da Lagoa. Zelensky, no bloco anterior, você citou aqui os problemas enfrentados até pela seleção brasileira, né, de remo, que está com dificuldades de treinar, com esse espaço reduzido, sem infraestrutura. Que outros problemas são percebidos dentro do estádio hoje? Não só os atletas, como inclusive os próprios colaboradores da federação em dia de regata, que vão ali para promover a regata. Muitos deixam o carro do lado de fora, porque não podem entrar, não tem dinheiro para pagar o estacionamento ali, carregando o material da regata. Quer dizer, e isso antigamente diziam que não, domingo os horários não são conflitantes, domingo de manhã é dia do remo, dia da regata, ia ter franco acesso grátis para o público, para todo mundo, e ao longo do tempo isso vai sendo modificado, reduzido, chega ao ponto absurdo hoje de colaboradores da federação terem que pagar para fazer uma regata ali dentro, né? Quanto aos atletas, a mesma coisa, né? A gente tem que pagar para treinar, né? Quer dizer, o estádio de remo, que poderia ser um centro de treinamento, e na verdade o remo até hoje não tem um centro de treinamento de remo, o estádio de remo seria o local ideal, né? Eles sofrem com essa falta de espaço. Quando você fala assim, o Rio de Janeiro vai receber a Olimpíada, o Rio de Janeiro vai receber a Copa do Mundo, é bom, a notícia a princípio é boa, né? Porque é bacana, nós queremos uma Copa do Mundo aqui, nós queremos uma Olimpíada aqui, mas porque isso tem que fazer bem a cidade, né? Ou seja, vindo uma Olimpíada para cá, o número de jovens praticando remo vai aumentar, porque todo mundo quer o esporte como instrumento para essa garotada, né? E de todas as idades, na verdade. Nós queremos que o esporte seja cada vez mais praticado. Então, vai ter mais gente praticando remo, mais gente praticando basquete, mais gente. Aí quando você olha e fala o seguinte, 80% das escolas do Brasil não tem quadra esportiva. Né? 80% das escolas no Brasil não tem quadra esportiva. O estádio de Remo da Lagoa, como fica na Lagoa, e a Lagoa é um lugar muito valorizado em termos imobiliários, está completamente inviabilizado para que o remo saia dali. O objetivo é que o remo saia dali, porque o objetivo não é a prática do remo, o objetivo não é o esporte.
A Olimpíada é um grande instrumento para vir mais dinheiro, para outros negócios serem feitos. E essa história de legado é uma bobagem. Qual é o legado que nós ficamos do Pan-Americano, gente? Em 2007, o Maracanã foi todo reformado em 2007. Destruíram ele todo em 2010. E já estão dizendo que não serve para a Olimpíada, vai ser só para a Copa do Mundo. Né? ou dos shoppings, e aí é sempre a mesma regra, não tem licitação. Quem é o dono? Quem é o dono dessas empresas que estão ganhando dinheiro com isso? Né? Inclusive sobre essa parece que tem um dos sócios que é do Uruguai que ninguém sabe quem é, não tem isso? É verdade. Né? Quer dizer, então a regra é sempre da falta de transparência e do interesse público atrás da capacidade do interesse privado lucrar. Eu acho ótimo que o investimento privado tenha lucro. O interesse público tem que ser garantido pelo poder público e tem que estar à frente. O estádio de Remo da Lagoa, todo mundo quer ver o Remo. A Lagoa, e é impressionante, a Lagoa é um símbolo, né, muito importante, e a Lagoa não é importante só para receber uma árvore de Natal de um banco, né? A Lagoa ela é importante porque ela faz parte de um cenário do Rio de Janeiro, talvez uma das imagens mais fortes do Rio de Janeiro, junto com o Cristo Redentor, seja a Lagoa Rodrigo de Freitas. Você olha para a Lagoa, é impensável você não ver lá a prática do remo. Está diretamente associado ao cenário da Lagoa o remo. Então é possível que em breve a gente não tenha mais o remo na Lagoa, porque a Lagoa é um lugar muito caro e vai se permitir outro tipo de investimento. Quem perde é a cidade. E essa não é uma reivindicação só dos atletas, né? Porque a própria ação civil pública também tem um apoio de diversas associações de moradores e instituições que convivem no bairro, que gostariam que se mantivesse a finalidade do estádio. Sim, são 20 associações de moradores da Zona Sul, praticamente a Zona Sul inteira, que essas associações assinaram um manifesto, né, repudiando qualquer intervenção que descaracterize, né, a finalidade original do estádio de remo, que é o esporte, né, e querendo que seja revitalizado com atividades ao ar livre. Né. 20 associações de moradores assinaram esse manifesto. Né. Agora, com relação à questão do remo na Lagoa, né, realmente, o remo está na Lagoa há mais de 100 anos. Né, e a gente, é engraçado, quando a gente recebe as pessoas de fora que vão remar ali, as pessoas ficam extasiadas em ver o lugar que nós remamos. Não acreditam que nós estamos remando olhando para o Cristo Redentor. Né? A gente não dá valor porque somos da região, da área, mas a sensação que traz para os estrangeiros que vão remar ali. Então, agora nos preocupa muito esse anúncio que saiu na imprensa, né, que o Comitê Olímpico Brasileiro está planejando fazer um centro de treinamento na Barra, né, e depois eventualmente também colocar uma raia Albano lá. Somos completamente a favor de novos polos de remo em qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, claro que isso é importante, mas para que fazer um centro de treinamento de remo na Barra quando o estádio de remo seria o local ideal para aquilo? Né? Se até hoje é ali que vão ser realizadas as competições de remo. Né? Quer dizer, isso nos parece já talvez um movimento, né? Quer dizer, qual a ideia por trás de planejar um centro de treinamento de remo na Barra da Tijuca? Que as competições oficiais vão ser na Lagoa. Era isso que foi Tava dito previsto no caderno no caderno da candidatura, né? Se existe alguma intenção oculta de mudar esse local para facilitar terceiros, né? A gente não sabe, né? Mas é claro que a gente quer que o remo se expanda para a Barra da Tijuca, para atender a população do local. Isso é bom, isso é legal, né? Agora, se por trás estiver uma pretensa mudança de local de treinamento para que deixe o estádio de remo como está, né, é um prejuízo muito grande para o esporte. É isso que o Zé Luiz está falando, é muito importante. Não tem nenhuma fala aqui contrária à prática de remo na Barra da Tijuca. Ótimo que coloque o remo na Barra da Tijuca e se incentive em outros lugares. Agora, não pode a motivação de levar o remo para a Barra ser retirar o remo da Lagoa, não porque isso é melhor para o remo. Não porque isso é melhor para o remo. Porque, na verdade, o remo é o que menos importa. É porque na Lagoa o interesse é outro. O interesse é o shopping, o interesse é o cinema. E o legado da Olimpíada não é só um legado de infraestrutura, né? É um legado de expansão do esporte também, de conquistar novos atletas, formar novos atletas, que o Brasil ainda é muito deficiente nisso. Entenda como um evento de estruturação do esporte de uma nação, né? Você tem 7 anos, né? Quer dizer, o anúncio da sede foi em 2009, né? São 7 anos até 2016, já se passaram 2 anos e meio, né?
no remo não aconteceu nada. Né? Pelo contrário. Pelo contrário, estamos ameaçados. Né? Quer dizer, essa oportunidade é uma oportunidade única de você estruturar o esporte e preparar, né? Formar novos atletas. Esse é o grande, né? Essa grande esperança, né? Que quando a gente recebe uma notícia dessa, que enche todo desportista. Né? Mas, infelizmente, não é isso que a gente percebe. Né? Na verdade, muito mais importante, né, Zelesco, do que ganharmos 1, 2, 10, 20 medalhas de ouro, de prata, que todo mundo quer, né? O espírito competitivo dos esportes não leva a saber quantas medalhas vão ficar na frente ou atrás de quem. Mas muito mais importante do que isso é a estrutura da prática do esporte, a estrutura da importância do esporte na cultura de uma cidade, na cultura de um país, dentro das redes públicas, né? Assim, o quanto as nossas escolas vão trabalhar mais com a presença do esporte, o quanto isso vai fazer parte mais do nosso cotidiano, o quanto nossos espaços públicos serão mais adequados à prática do esporte, ou seja, o quanto a Olimpíada vai fazer bem para a cidade. E não para um ou outro atleta, que também é importante, mas vai ser sempre consequência do que a gente tem anteriormente. Não adianta ter um excepcional medalhista na ginástica olímpica se uma juventude imensa, uma criançada imensa, não tem como começar a praticar a ginástica olímpica, porque não tem espaços para isso. E até como uma perspectiva de melhora de vida, né? De tantos jovens de comunidades que não têm muita perspectiva de ter uma coisa melhor e que poderiam ver o esporte como uma saída. Né? E é curioso, porque tem uma remadora do Flamengo, né, que é muito, enfim, premiada, tem sobre ela uma expectativa enorme em relação às Olimpíadas, né, e ela rema ali no Flamengo, que é do lado, né, do estádio de remo da Lagoa, e isso é muito simbólico, né, assim, você tem sobre ela ali a capacidade, né, enfim, de ter medalhas e tudo, talvez tenha medalha e falar, que orgulho do remo, né, e do lado, né, você tem um estádio de remo da Lagoa que não permite que talvez uma série de jovens desistam da prática do remo, porque é inviável praticar o remo ali. É disso que a gente está falando. Por exemplo, essa parceria, esse programa de iniciação desportiva que era feito no estádio, ele tinha uma simbiose muito interessante com os clubes de remo ali do local. Né? Por quê? Porque programas desse tipo, né, de inclusão social através do esporte, eles massificam, eles introduzem o esporte para ampla faixa da população, jovens, né? E o jovem, depois que ele atingir um certo nível, que ele quer se especializar, que ele gosta do esporte, aí ele vai para o clube. Isso é bom para o clube, quer dizer, o clube não precisa investir realmente na peneira que a gente chama, né? Quer dizer, ele só fica realmente no alto rendimento, no nível, no polimento, competindo no campeonato estadual, né? Quer dizer, é uma ajuda importante. Né, quer dizer, as escolas fazendo educação física dentro do estádio de remo, programas desse tipo, né, de introdução ao esporte, né, e aí quem desponta é direcionado ao clube. Quer dizer, isso foi uma simbiose muito benéfica na época. Né? Poderia continuar dando frutos, né? Isso. Deputado, em relação ao papel da Assembleia Legislativa nesse processo, o que pode ser feito no Parlamento, através das comissões da Casa, de uma discussão aqui dentro também da Alerj para tentar ajudar a solucionar esses problemas? Eu vou procurar os representantes aqui da Casa, os deputados que fazem parte da Comissão de Esportes, que existe uma comissão permanente que é de esportes, para propor uma audiência pública sobre o tema, né? Porque é um instrumento válido. A audiência pública nós chamamos os responsáveis, porque o problema não adianta debater com a empresa, não adianta debater com o empreendimento. Eu quero discutir com o poder público a sua responsabilidade. Ah, mas tem uma decisão judicial. Isso é uma coisa. Né? Agora, e o poder público? O que pode e deve fazer independente dele? Porque, na verdade, a gente só chegou ao ponto de ter uma decisão judicial porque o Estado permitiu que isso acontecesse, né? Sem a licitação e que esse empreendimento fosse feito. Então, eu vou propor a Comissão de Esporte da Casa, que eu não faço parte, mas, enfim, vou fazer essa proposta, que faça uma audiência pública e escute, né, a sociedade civil e chame o Estado também para responder. Porque hoje a gente passa, antigamente as placas de trânsito, né? Isso é interessante. Ela dizia, o estádio de remo da Lagoa, né? Caminha para o estádio de remo da Lagoa. Hoje já não aparece o estádio de remo da Lagoa. Hoje a placa já é substituída pelo nome do empreendimento que lá está. Eu faço a minha parte, nunca entrei naquele centro lá, nunca fui ao cinema ali. Agora isso não basta, né? Como também não basta sozinho, por mais que seja extremamente valoroso e importante, o protesto dos eleitos. A gente tem que transformar isso em política pública e o poder legislativo, do qual a gente aqui faz parte, tem que também responder e entrar nesse debate. Bom, gente, infelizmente a gente precisa encerrar.
Zelesco, muito obrigada pela sua participação. Só complementar, eu Claro. não estou mais sozinho, não, a gente é um grupo de atletas interessados. Inclusive, a gente vai fazer uma manifestação na segunda-feira, dia 23, às meio-dia, das 11h30 meio-dia, protestando contra, né, a transformação do estádio de remo em shopping center. Então, segunda-feira, 23, é feriado, né? É feriado, vai ter a segunda regata do campeonato estadual e a partir das 11 horas, de 11 a meio-dia, estaremos ali um grupo de atletas, também de diversos clubes e remadores masters e moradores da região. Obrigada, Zelesco, mais uma vez por ter vindo ao Alérgio Debate. Deputado, obrigada mais uma vez pela participação. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, canal do Povo Fluminense. Até a próxima.